O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, caríssimos. Mais uma vez, sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. Seja muito bem-vindo também você, que reza conosco de casa ou do seu trabalho. Deixe aí nos comentários a sua intenção, o seu pedido. E também compartilhe esta transmissão da Santa Missa com os seus amigos. É o que eu te peço gentilmente. Nós hoje ouvimos a passagem que dá continuidade àquela refletida no dia de ontem. Ontem ouvíamos a história do jovem rico, aquele menino que seguia todos os mandamentos, mas não estava disposto a trocar tudo o que tinha por Jesus. Por isso ele segue para casa triste. Hoje Jesus então dá seguimento àquela história dizendo para os discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aqui é curioso perceber um rico com a mentalidade daquele jovem, extremamente apegado aos seus bens, que não é senhor daquilo que tem, mas acaba sendo dominado pelas suas propriedades. E Jesus fala então essa expressão curiosa: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui lê-se rico em matéria financeira, mas também ricos em orgulho, ricos em maus hábitos, ricos em pecados. Toda vez que nós formos ricos nas coisas mundanas e pobres de Deus, pobres, miseráveis de espiritualidade, minha gente, é quase impossível realmente entrarmos no reino dos céus. Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus interessante. Ele fala assim: então, quem pode ser salvo? Se um rico não pode se salvar, quem será salvo? Na época de Jesus, era muito forte a questão da teologia da prosperidade. Os judeus interpretavam a riqueza como uma retribuição divina, e a pobreza, consequentemente, como um castigo do Altíssimo. E daí os ricos eram tidos como privilegiados nesse mundo, mas também como aqueles que seriam acolhidos no céu em primeiro lugar, porque eram ricos. Jesus vem para inverter a lógica e mostrar que pobreza e riqueza não tem muito a ver com retribuição divina. Jesus quer que nós sejamos de Deus do coração interior. Jesus quer que nós sejamos senhores dos nossos bens e não ao contrário, escravizados por aquilo que acabamos possuindo. E daí a pergunta de Pedro faz sentido. Bom, se nem os ricos serão salvos, então quem pode ser salvo? E Jesus responde simplesmente: olha, Pedro, para Deus isso é para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O nosso dinheiro não consegue comprar a salvação. Os bens que temos
não conseguirão nos herdar o paraíso. O máximo que poderemos ter é um caixãozinho um pouco melhor e um túmulo revestido de granito. Mas as portas do céu não são abertas a partir da nossa barganha e da nossa troca com Deus. A primeira leitura extraída do livro de Ezequiel é bastante interessante também, onde Deus pede que Ezequiel mande um recado para o rei da cidade de Tiro. Deus fala assim: porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Olha que interessante, um rei que se considera um Deus, capaz de definir aquilo que é bom e aquilo que é errado. Daí Deus recorda para este príncipe: tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensastes ter a mente igual a de um Deus. Sim, e assim por diante. Daí a leitura segue, né? Tu, porém, és um homem e não um Deus. Nós estamos nos dias em que se tem voltado a refletir sobre a realidade do aborto. E muitas opiniões nos são apresentadas, e a maioria delas bastante apaixonadas, onde se pensa muito com o sentimento, se age muito com o sentimento e deixa-se de agir com a razão. É importante recordarmos, nós não somos Deus. Nós não temos a sabedoria divina. Não nos compete definir o que é certo ou o que é errado. Tudo isso já é definido pelo próprio Deus, a partir da lei natural. Se não nos é permitido definir o que é certo ou errado, tampouco temos a capacidade de definir quem deve ou não viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.